Nova Amway, novo padrão de 8 passos. Henrique Almeida. O título desta convenção é Nova Amway. A Amway tem apresentado essa ideia da Nova Amway, a Amway do Brasil, há alguns meses. E nós temos falado sempre de Nova Amway, estamos falando com nossos amigos Nova Amway. É uma nova Amway, mas será que a gente está falando ou está sentindo? Será que a gente já teve a percepção da novidade, qual é que é? O que tem de novo? A pergunta é, a Amway é nova naqueles produtos, nas coisas que ela está apresentando? Ou será que nós temos algumas coisas novas a fazer? Será que existem novos métodos, novas ferramentas, novos materiais? O que existe? E eu gostaria de justamente hoje ter uma oportunidade de conversar com vocês. O que nós, diamantes, estamos pensando que nós devemos ser novos diamantes, com novas posições, com novas ideias, aproveitando a nova Amway. E nós temos trabalhado nisso e eu queria comentar com vocês alguma dessas coisas. O que tem a nova Amway? Ela apresentou uma série de coisas. E a pergunta, e eu vou trabalhar além disso, identificando o que foi, vou procurar trabalhar quais são as novidades do ponto de vista de método. Será que nós temos que fazer as coisas que nós fazíamos do mesmo jeito? Será que nós temos que convidar igual, apresentar o plano igual e fazer as coisas iguais? Eu acho que nós temos algumas coisas a modificar. E eu queria hoje apresentar como nós estamos pensando a respeito dessas coisas. Em primeiro lugar é o seguinte, o que a Amway está fazendo de novo? Tem uma porção de coisas novas, eu vou chamar a atenção somente de algumas delas. Por exemplo, uma delas é a fabricação local de produtos com tecnologia da matriz, não é? E isso produz o quê? Que efeito? Nós temos, acabou de falar do sabão, do sabonete, né, que está sendo exportado inclusive para alguns países. Isso é o quê? A Amway está fazendo os produtos ela mesma aqui no Brasil, com a tecnologia americana. O que produz isso? A qualidade é maravilhosa, padrão americano, que a Amway não abre mão, não é assim? Mas o que acontece com o preço, com o custo e com o preço? Caiu. Então, os preços que nós temos agora desse sabonete, equivalente ao sabonete anterior que nós tínhamos importado, são, vamos dizer, 40% mais barato em preço, aproximadamente, pela uma conta aproximada que eu fiz. Então, essa é uma vantagem. Nós estamos tendo alguns desses produtos feitos assim e vamos ter mais dentro de uma política de continuidade da Amway dentro dessa visão. Além disso, produtos de terceiros, a Amway sempre fez associações. Mas as associações que ela fez no passado tinham muito característica de uma associação de prestígio, em que o produto não era tão importante e também não permitia certas oportunidades que os produtos permitem hoje. Hoje em dia, o que acontece? Essas associações que estão sendo feitas, do tipo Personal Expression, do tipo Kuno, né, dos filtros Stila e Aqualimp e tudo mais, qual é a característica desse tipo de associação? São empresas que geram produtos de qualidade, né, de uma qualidade muito boa, empresas de renome também, como no caso da Kuno, e que fornecem produtos bastante competitivos em preço. Ou seja, está indo na mesma linha que os produtos fabricados pela Amway localmente, ou seja, produtos de qualidade, mas que têm um preço muito mais baixo. Nós sabemos que no passado, nós aprendemos a gostar dos produtos da Amway. Mas uma coisa que todo mundo dizia é o seguinte, o produto da Amway é caro. Bom, essa questão de caro, ela é relativa, porque dependendo do nível das pessoas, ela paga. Só que o nível das pessoas, em média no Brasil, que consumiu os produtos da Amway, muitos tinham dificuldade de pagar os preços. E além disso, com as dificuldades que ocorreram nos últimos anos, com a situação econômica, a gente sabe que está ficando difícil para todo mundo, não está? É bom ter produtos mais baratos? É muito importante. Isso não existia no passado. E agora nós temos essas duas coisas que estão contribuindo para algumas novas possibilidades. O quê? Esses dois esquemas estão permitindo criar esse movimento, essa nova ação, que nós expusemos um casal aqui que falou brilhantemente, e outros virão também apresentando, são aqueles que estão ganhando dinheiro já. Estão ganhando dinheiro já, alguns usando os produtos antigos e com os esquemas tradicionais de preços, e outros, como eles, estão usando, ele mencionou, por exemplo, Personal Expression, não foi?
e estão usando produtos decorrentes dessa nova filosofia. Então, isso daí permite ganhar dinheiro já. Nós não tínhamos essa facilidade antes. Nós dizíamos, quando apresentávamos o plano, você pode consumir, comercializar um pouco e fazer a rede. Mas a ênfase toda nossa, o que era? Fazer rede, fazer rede. E por que a gente não falava em comercializar? Primeiro, porque não achava tão bonito. Não tinha nada de errado, mas era assim. Mas pior do que isso, era o seguinte, talvez ele não quisesse falar, porque a comercialização fosse difícil. Era difícil ou não? Porque o preço não eram tão competitivos. Então, essa nova filosofia da Amway, essas duas ações novas, permitiu isso. E permite uma outra coisa muito importante, que nós temos trabalhado nisso, estudado, os diamantes, os líderes, etc., e muitos de vocês, e eu gostaria de chamar bem a atenção. O que é isso? Quando nós nos associamos à Amway, a gente se associou com entusiasmo de crescer e fazer rede e ganhar muito dinheiro. E a gente tinha uma proposta assim, olha, vamos fazer 50 PVs, depois passamos, vamos fazer 100 PVs, os líderes 200 PVs, e a gente olhava os PVs, né, e promovia isso no grupo. O que acontece? Para fazer PV você tinha que comprar produto, então a gente comprava os produtos, conhecendo-os muito bem, perfeitamente, não. A gente comprava os produtos porque eram da Amway e eram bons, sempre são bons, e não estudava muitos produtos, não analisava as vantagens relativas bem dele. E nós acabamos por conhecer os produtos, por usá-los bastante, e adoramos os produtos, ficamos apaixonados pelos produtos, e ficamos fidelizados ao produto. Muitos desses produtos eu não passo sem, quer dizer, esteja na Amway, eu estivesse fora da Amway, eu quero alguns desses produtos, porque me acostumei, acho ótimos, são de grande qualidade e faço questão. Mas acontece o seguinte, o que aconteceu? Muita gente se associou, por não ter resultado na rede, nos PVs, eles também não acostumaram a usar os produtos. Por não acostumar a usar os produtos, eles ficaram fidelizados aos produtos? Não, então pararam de consumir. Então, conclusão, nós tivemos redes enormes, o pessoal saiu, e por que não continuaram consumindo os produtos? Porque não tinham conhecido de maneira adequada. E mais do que isso, muitos desses produtos, embora de alta qualidade, não tinham condições de serem consumidos por uma boa parte daqueles que se associaram por uma questão até de renda e de situação econômica do país. O que acontece com essas novas ações da Amway? Tanto a fabricação local quanto a associação de produtos com terceiros. Está permitindo que a gente fale dos produtos, a pessoa teste o produto, goste do produto e compre o produto, sabe por quê? Porque ele é barato em relação ao ambiente. Esse conceito de produtos baratos feitos pela Amway é uma coisa que nós não tínhamos, verdade ou não? Todo mundo dizia, os produtos são ótimos, mas são caros. Agora os produtos são ótimos e temos produtos ótimos e baratos. Né? Claro que barato e caro é uma questão relativa, dependendo do nível que você está falando das pessoas. Mas para a grande maioria das pessoas que nós falamos, a classe média brasileira, apesar das dificuldades que nós estamos vivendo hoje, para ele comprar uma joia, né? Comprar um presente para a namorada dele, ou terceira idade de 80 anos, dando para a esposa, namorada de 75, né? Ele pode comprar um Personal Express. Ou o rapaz que tem 18 anos, 20 anos, quer dar um presente para a namorada recém, ele gasta pouco dinheiro e compra um belo presente. Ou um filtro que a gente queira colocar, que todos nós necessitamos também, é exequível. Então essa nova filosofia permite que a gente trabalhe os produtos, faça as vendas para ganhar dinheiro já, mas além disso, você pode trabalhar para as pessoas passarem a consumir os produtos. E muita gente consumindo os produtos, vamos supor que você tivesse 100 pessoas na sua rede, e ninguém está fazendo rede, ninguém está fazendo como empresário independente. Só que as 100 pessoas compram mais ou menos 30 PVs de produto porque adoraram os produtos. Você acha mal isso ou não? 30 pessoas, 100 pessoas a 30 PVs são 3.000 PVs. Como ninguém está fazendo um negócio, todo mundo é 0%. E você com 3.000 já é 12%. 12% de 3.000 PVs dá 360, R$1.000 você está ganhando. Bom ou ruim? Entenderam? Isso não existia, essa possibilidade. Era difícil esse conceito. Essa é uma mudança que nós temos na área. Outra coisa que também aconteceu com a Amway, com a nova Amway. O que é? Uma nova imagem, uma nova postura da Amway, uma nova postura nossa em relação a essa imagem da Amway. O que é? A Amway
por questões dos princípios, quer dizer, ela não gastava em publicidade, não gastava em dinheiro para usar os próprios distribuidores para fazer o boca a boca. É uma ótima ideia, porque o dinheiro vem para nós. Por outro lado, esse boca a boca, a gente diz o que a gente quer dizer. Muita gente não soube dizer tudo o que devia ser dito. E aí ficou uma imagem boa para uns, não tão boa para outros. Hoje em dia a Amway está aberta para o mercado, ela está fazendo publicidade. Claro que ela não está gastando dezenas e dezenas de milhões de dólares, porque ela não tem esse faturamento aqui, mas está havendo um investimento da matriz a respeito de publicidade. Foi um grande caminho, está abrindo, tem caras, tem no metrô em São Paulo, tem nos sites, uma série de lugares. Qual é o efeito disso? O efeito pode não ser imediato, mas está abrindo uma nova postura da Amway. Nós vamos ter hoje, logo mais tarde, alguém falando justamente desse trabalho de criação da nova imagem da Amway, não é isso? Ângelo Pavini, que vai ser um espetáculo, vamos mais tarde aprender com ele. Mas a ideia qual é que é? Além disso, o que a Amway fez? Por exemplo, em São Paulo, que é onde sustentava uma loja, né, mas poderão haver outras, uma loja em rua comercial. A loja anterior, por exemplo, em São Paulo, era num bairro afastado que ninguém passa. Agora a rua é num centro comercial, numa rua importante, um montão de gente passando, tem lá a Amway bem grande, uma série de imagens da Amway, a loja é moderna, bem apresentada. Então essa imagem de uma abertura para o mercado, uma exposição para o mercado, tá certo? O site, que era bom, mas agora ele é ótimo, ele é um site que atende não só nós empresários, como pessoas que têm curiosidade de saber o que é, porque ele explica muito bem, mostra muito bem o que é a Amway. Então, o que acontecia? Antigamente nós trabalhávamos um pouco assim, às vezes. Olha, eu quero convidar você para um negócio. O que é? Para um projeto. O que é? Eu vou apresentar você numa hora, a hora que você tem 5... O que é? Não era assim? Você não ficava um pouco incomodado? Isso, gente, mudou totalmente. Eu quero apresentar você um negócio da Amway. Eu quero apresentar a você um produto da Amway. Você vê que interessante, veja como é econômico e barato numa nova Amway que existe hoje em dia, numa visão nova da Amway que existe hoje em dia. Você pode falar isso com naturalidade. Então, se a pessoa, muita gente, né, tem alguma imagem, pode não querer. Se não quiser, paciência, você pode explicar com calma e tudo mais, mas isso permite. O que é importante, eu acho, e nós vamos aproveitar isso agora nas metodologias, é entender o seguinte: a Amway mudou de postura e nós devemos mudar a postura. Ou seja, nós sermos da Amway, dizer que existe a Amway, que a Amway faz uma série de coisas, e falar logo de início da Amway é uma coisa extremamente boa, positiva, tranquila, que deve ser a nossa postura de agora para frente. Não uma coisa escondida, secundária, dizer depois, ou dizer com certos cuidados, mas dizer de uma maneira bastante aberta. Tá certo? Novo padrão de 8 passos. Agora a pergunta que eu queria fazer a vocês é o seguinte: o que nós aprendemos antes não vale mais? Claro, a Amway vale, os princípios da Amway não estão mudando, são os mesmos princípios, que é o que é importante. O plano de pagamento, o esquema de pagamentos, a Amway não muda, só muda para pagar alguma coisa a mais, a menos nunca. Então essas coisas são importantes. Agora, em termos de método de trabalho, o que é P8P mesmo? Padrão de 8 passos. Quem é novo aqui nunca ouviu falar em padrão de 8 passos? Quem é novo aqui e que nunca ouviu falar? Olha, uma opção de gente está com o braço levantado e não sabe o que é padrão de 8 passos. Não é? Por que razão? Será que ele vale o padrão de 8 passos? Vale. Agora, vale como? Vale com algumas mudanças? Nós achamos que sim. E eu vou apresentar a vocês algumas das mudanças que podem existir e acho conveniente que seja feito nessa nova fase da nova Amway, com novo método, com novo padrão de 8 passos. Passo 1, sonho. Primeiro passo é o sonho, o objetivo. E para quem está pela primeira vez, evidentemente, vai ouvir e aprender, também é bom que a gente registre isso. Mas qual é a ideia? O sonho, objetivo, é a primeira definição que a gente tem para se entusiasmar por esse negócio. Era assim e é assim ainda, vale isso. Porque se não houver sonho, ninguém se anima, ninguém se entusiasma. Vocês sabem que amanhã, logo na primeira hora, às 10 da manhã, convém vocês estarem aqui, nós vamos ter uma pessoa excepcional, que é o Fernando Oliveira, que é um especialista em motivação. Ele é um ator, ele faz um show de motivação para empresas do Brasil inteiro e fora do país. E ele vai estar aqui amanhã às 10 horas. E uma coisa que ele estava comentando para mim, Henrique, ele dizendo para mim: Henrique, eu vou falar de sonho. Sonho é fundamental. E eu ouvindo.
Tá certo? Ele fala para as empresas isto, não é para a Amway. E eu fiquei quieto, não falei nada. Eu falei, tá bom. Ele vai apresentar uma novidade que o sonho é importante. Mas o que é importante é que ele, como homem da empresa tradicional, está falando de sonho. E que ninguém se move sem um sonho. Ele vai falar como, porquê, e vai falar de outras coisas muito interessantes. Então o sonho continua importante. Há algumas mudanças, no entanto. Qual é que é a mudança que aconteceu? O sonho que nós apresentamos era um sonho muitas vezes assim estratosférico. Você imaginou o seu iate? Você imaginou o seu avião a jato particular? Nada contra. Quem gosta e quem quer, maravilha. Só que às vezes isso criava em muita gente aquela sensação de que estão falando exagero. Não é isso? Então qual é a ideia? Procure definir um sonho importante na sua vida. Pode ser o Mercedes que está lá em cima. Mas pode ser a sua casa própria que você não tem. Pode ser uma viagem que você gosta de fazer. Defina sonhos importantes. E isto que é uma coisa que a gente acha que devia ser assim. Sem exagero, mas trabalhar o sonho, um sonho importante logo de início com a pessoa. Só que mais do que isso, o sonho é uma meta, é um objetivo também. É uma coisa que se a gente definir data, época e tudo mais, vira uma meta, um objetivo. E antigamente era assim. A gente trabalhava muito o sonho exagerado e nada no meio. Não é? Não se ganha, até pensava assim, eu não estou ganhando nada, eu ganho pouco na rede, etc. Mas não tem importância, um dia eu vou ser diamante e vou ganhar tem um montão de coisas. Esse conceito fez o quê? Que todo mundo se empolgasse com o sonho e saísse lutando, mas em compensação, quando você via que não estava ganhando dinheiro nenhum e estava tendo que sustentar um negócio, você dizia o seguinte, olha, eu não vou continuar, e saía. Qual é a mudança que a gente deve ter agora? Esse sonho distante, grande, importante, distante de alguns anos, deve ter outras metas intermediárias. Você deve ganhar algum dinheiro no caminho. E você deve ganhar algum dinheiro no caminho como? Com vendas, ganhando dinheiro já, e fazendo redes iniciais. Só que redes orientadas de maneira correta para que você ganhe dinheiro também. Isso é possível. Então, procure pensar assim, sonho é importante, mas temos que definir coisas intermediárias, bastante execuíveis, para a gente também estar ganhando no caminho. Passo 2, compromisso. Depois o que vem? Compromisso, não é isso? Compromisso vale igual, claro. Sem compromisso ninguém faz nada. Agora, qual é o compromisso básico que você tem nesse negócio hoje em dia? Sabe qual é que é? É o compromisso com a sua solução. O que quer dizer isso? Não existe mais uma solução padrão. Antigamente se falava muito de soluções padrões. Todo mundo tinha que fazer uma série de coisas. Alguém ouviu falar que tinha que fazer goal-getter? Não. Todos nós tentamos fazer goal-getter. E você devia dedicar-se o tempo todo. E se você tivesse uma festinha, mas tivesse uma reunião da EMA, você ia na reunião da EMA. Era assim ou não? Era uma visão de levar você 100% para a EMA e você largava tudo mais. Eventualmente você largava família, clube, todas as atividades, para concentrar-se e ter um resultado rápido. Nossa opinião hoje, isso daí não é mais adequado. O compromisso é com a sua solução. Você deve fazer o quê? Viver a sua vida normal. Você deve viver com a família, você deve viver nos clubes, você deve viver naquilo que você faz, que é justamente as pessoas vendo quem você é, como você é, a diferença que você é, o bacana que você é, a visão de vida que você tem, você vai impressionar. E na hora que você falar de uma coisa natural, sobre produtos muito bons, e são até baratos muitos deles, você mostra a pessoa dizer, hoje eu estou interessado. E é um trabalho que não é instantâneo. Mas isso vai reverter um processo tremendamente forte e importante para nós ganharmos muita coisa com isso. Então o compromisso fundamental é com a sua solução. Se você quiser fazer isso constantemente, faça. Se quiser fazer menos, faça. Se você quiser fazer isso na hora do almoço com seus colegas, tranquilamente faça. Olha, não faça daquele jeito do chato da EMA que fala o tempo todo nisso daí. Viva a vida normalmente e aproveite as oportunidades para falar nisso, que com certeza absoluta você vai ter um resultado muito melhor. Passo 3, fazer a lista. A lista, vale fazer a lista? Claro que vale, a lista vale sempre. Aliás, vale até a gente voltar de novo a convidar a lista original. Você diz assim, mas nós já falamos isso várias vezes, eu já voltei várias vezes para convidar a lista original. Pois é, convidou, convide de novo. Por que razão? Qual é a razão que existe hoje para convidar de novo? A nova Amway. Você tem um motivo novo.
E nessa nova EMA você vai apresentar argumentos e informações novas. E a pessoa diz, não acredito. Agora é assim. E agora você não precisa estar envolvido o tempo todo se você quiser fazer um negócio. Agora não sei o que lá. E agora tem mais algumas coisas que eu vou falar hoje ainda que vocês vão ver as diferenças. Na hora que você fala isso para as pessoas, dizem, não diga, é isso. Então vale, a lista vale. Mas vale convidar de novo a lista original. Ora, a pergunta é o seguinte, será que nesses anos algumas pessoas se acrescentaram que não estavam na sua lista original? Gente, só para comentar uma coisa, a EMA começou em 91, são 12 anos. 12 anos, quem tinha 17 naquela ocasião ou menos não podia participar. Então tem muita gente que tem 29 anos ou abaixo que não podia ter participado da EMA no começo. Tem alguém com 29 anos e abaixo aqui dentro ou não? Olha, estou vendo uma porção de braços. Então não é que eles não quiseram participar, eles não podiam participar. Agora, se você fizer a conta, existem milhares, mais de 1 milhão de jovens que entraram com 18 anos na sociedade, portanto, fizeram 18 anos nesses anos, e que estão aí interessados em fazer alguma coisa. Aliás, digo mais, eu acho que grande parte da revolução desse negócio, da nova crescimento da EMA, vai ser feito com os jovens, essa turma que está entrando. Por quê? Porque eles não tiveram a experiência A nem B, e eles olham o seguinte, sabe que esse negócio é inteligente para danar? Sabe que esse negócio eu posso fazer? Sabe que esse negócio tem uma opção de vantagem, eu não estou vendo desvantagem, dá para eu ganhar dinheiro agora, dá para ganhar dinheiro no futuro? E eles estão vendo a coisa pura, a coisa correta, a coisa inocentemente, que é a maneira de ver, e a maneira é espetacular mesmo. Então, parabéns aos jovens, parabéns à turma de menos de 29, e parabéns a nós que convidamos eles, tá certo? Passo 4. Convidar. Convidar. Como é que a gente convida? Muito diferente de antes. A gente convidava com aqueles cuidados todos, né? Eu queria te convidar para um negócio. Que negócio é? Não, quinta-feira a reunião, não é assim? Como é que você convida? Olha, eu queria convidar você para ouvir como é que funciona a EMA Inova. Como? Agora, se você quiser, eu quero te explicar. E você explica em 5 minutos, eu vou falar em seguida a respeito disso. Ou então você diz assim, olha, tem um amigo meu, nós vamos lá, é o Zé, o João, etc. Tal, ele também está fazendo comigo. Ou você diga como que você quiser, veja o seguinte, não pode pôr fórmula, pode pôr o seguinte, naturalidade. Diga aberto, claro, o que é, da maneira mais natural e mais normal que você se sente à vontade para dizer. Tá certo? Sem preocupações, sem complicações, para o jeito que você se sentir melhor, faça de um jeito, faça de outro. E aí, esse não é diferente, você vai ver que não. Vai vir um não na hora que você convida. Diz, olha, eu queria apresentar, você conhece as novidades que teve a EMA? Não. Eu quer ouvir, eu te conto. Sabe? Não, nem pergunta, quer ouvir. Você começa a contar qual é que é. Tá certo? E aí digo, não é, etc. Tal. Então, esse processo de convite, hoje em dia, não tem mais fórmulas, não tem aqueles critérios complicados, não tem o que esconder, sejam bastante diretos e à vontade, que não tem dificuldade. Passo 5. Mostrar o negócio. Depois é mostrar o negócio. Eu pus o mostrar o negócio, nem pus o mostrar o plano. Porque a gente não tem que mostrar o plano de maneira muito complicada, e as contas todas. Você tem que mostrar o que é. Olha, o que corresponde a mostrar o plano hoje em dia? Mostrar que existe uma empresa EMA que tem uma opção de produtos que estão disponíveis para você comprar a preços reduzidos. Primeiro ponto. Segundo ponto, você pode ganhar dinheiro já, porque ele começou a preços reduzidos, você pode vender para outros, e você ganha dinheiro como outras empresas de revenda que existem por aí, então você pode ganhar dinheiro já, segunda coisa. Terceiro, você pode também ganhar dinheiro montando um grupo de pessoas, né, que a gente chama de rede, um grupo de pessoas, e você ganha uma renda crescente e que gera uma renda residual, quer dizer, uma renda que você vai ganhar o resto da vida pelo esforço que você fez agora. Quarta coisa que você vai dizer, sabe o que é? Olha, tem um sistema de apoio que ensina tudo o que você precisa, e a gente ajuda você para você crescer e ter o resultado. Acabei de mostrar o plano, mostrar o negócio. Agora, ele quer saber, alguns querem saber alguma coisa a mais, você explica mais. Hoje eu mostro o plano por e-mail, a pessoa me manda começa a ter contato, eu tenho o Frontal, por exemplo, em Rondônia, que eu não conheço pessoalmente. Ele já tem da online, que eu ajudei a patrocinar, que eu não conheço pessoalmente. Então o que acontece? Ele me pergunta algumas coisas, eu faço esse resumo, eu escrevo esse resumo, é isto, é isto, é isto, é isso. Isso que eu falei para vocês. Eu falo, mas como é que eu ganho dinheiro? Eu explico um pouco melhor como ele ganha dinheiro. Não, mas e como é que eu faço a rede? Eu explico um pouquinho melhor como é que ele faz a rede. Eu vou explicando
Passos sucessivos, tranquilos e simples. E a primeira coisa que eu digo para ele é o seguinte, quando ele me pergunta, eu digo, olha, entra no site e tal. Se ele está mandando um e-mail, é porque ele tem e-mail. Então entra no site e tal, dou o site da Emma e digo, faça assim. Ele vai lá, vira e fala, poxa, que bacana, que interessante, etc. Tal, e como é que eu faço isso, entendeu? E vai para a seguinte, então é muito mais bacana, muito mais simples, não compliquem muito a vida mesmo, que não há o que complicar. Passo 6. Acompanhamento. 6. Acompanhamento, né? Follow-up, também tradicional. Você pode perguntar, telefonar para ele, como é que é? Você gostou? Deu uma olhada no site, se você usou o site? Se você usou pessoalmente e mostrou um negócio, você pergunta para ele como uma coisa não tem tensão, não tem pressão, não tem obrigação, não tem nada escondido. Fica muito mais tranquilo. Ô, rapaz, você olhou aquele negócio, você viu aquele material que eu vou mostrar para vocês agora, alguma novidade a mais. Mas em todo caso, o follow-up é tradicional, não tem que preocupar ninguém, vocês podem dar continuidade. E a preocupação do follow-up, qual é que é? Qual é que é a preocupação do follow-up? Vocês lembram ainda? A preocupação do acompanhar, o follow-up, o que que é? É você encerrar o processo. Encerrar passando para uma outra fase. Como é que você encerra o processo? A primeira alternativa, o indivíduo decide ser um empresário independente Amway para fazer o quê? Rede, como você está fazendo. Segunda alternativa, a pessoa decide o seguinte, eu vou fazer e vou ser empresário independente para fazer vendas. Só quero fazer vendas. Maravilha, parabéns, foi ótima solução. Terceira alternativa, ou eu quero ser empresário para comprar direto, ou eu quero ser cliente, mas meu objetivo é consumir produtos. O que vocês dizem? Maravilha, ótimo, excelente, fantástico, excelente decisão da sua parte. E trabalhem bem para fazer aquilo que eu falei. Para trabalhar com ele os produtos mais convenientes para ele, que sejam os mais baratos, os mais econômicos, de melhor qualidade, de acordo com o perfil dele, com a maneira dele, com a família dele. Não é para ele comprar 50 PVs ou 20 PVs, ou tal produto, ou tal produto, ou tal produto. Não. Se a pessoa é sozinha, um rapaz, 20 anos de idade, né, e tem uma renda baixa, ele está precisando de um produto que é extremamente barato. Ele precisa ter um produto barato. Agora, se é uma pessoa que tem uma renda boa já, é um médico, tem esposa e filhos, uma família constituída e tem uma renda boa, ele vai gastar outros produtos. Nós temos que identificar nesse processo qual é o produto que são convenientes para ele. Mas você vê, a primeira alternativa, empresário fazer renda. Segunda, empresário fazendo vendas. Terceira, empresário ou cliente como consumidor. Quarta alternativa, qual é que é? Quarta alternativa é a seguinte, ele não quer ser nenhuma dessas quatro coisas. Mas o que é importante que ele saia? Qual é a ação importante nossa nesse processo de follow-up? É mais uma pessoa esclarecida sobre a nova Amway. É a nova imagem, nós estamos construindo esse processo, gente. Nós estamos plantando essas sementes. Vocês aqui, sejam quantos forem, nós temos 400 pessoas aqui, sabe o que acontece? Vão ser milhares. Eu já falei isso várias vezes e continuo repetindo. Vocês estão plantando, estão fazendo esse trabalho, entendeu? Agora é um trabalho duro, porque a economia está dura, a situação está dura, uma série de coisas foram duras nesse processo, né? E existirão mais dificuldades, a gente vê pela economia aí, mas quem estiver permanecendo como vocês, que está persistindo, está fazendo o trabalho correto e fizer essa nova filosofia com a nova Amway, com certeza colherão resultados extraordinários. Nova ferramenta. Só que acontece o seguinte, a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo coisas sempre, né? Vai tendo ideias, e vai trabalhando, eu, Fábio, outros líderes, e nós vamos trabalhando uma porção de coisas. Então a pergunta é a seguinte, por que a gente tem que complicar o que é simples, se existe uma nova Amway que podia facilitar as coisas para a gente? Tá certo? Então você diz o seguinte, que tal, por exemplo, ter um novo instrumento que substituísse ou ajudasse a lista, o convite, mostrar um negócio e fazer o acompanhamento ao mesmo tempo? Bom ou não? Então, que tal, por exemplo, vocês andarem como eu estou andando? Onde vocês quiserem. Pode ser num ônibus, pode ser no metrô, pode ser na fila do banco. Onde vocês quiserem, estão andando. Eu já pus duas alternativas aqui. Você pode escolher. Se quiser, você usa só essa aqui. Dá para ler o que está escrito? Não?
Dá para você mostrar aqui o que dá? Pode tirar um pouquinho aquilo lá e deixa o vídeo. Dá para ler, não? O que está escrito? Vocês não sabem o resto, né? Mas a pergunta é a seguinte: interessa o resto? Alguém vai ficar interessado ou não? É óbvio. A hora que alguém lê um negócio desse, ele fica assim. Ele não vai resistir. Nós já usamos isso aqui com um grupo de pessoas. E várias reações tiveram. Pessoas desconhecidas dizendo: o que é esse negócio aí? A pessoa não aguenta. Então a pergunta: qual é a lista? A lista é um mundo ao seu redor. Tá certo? É só você estar do lado, alguém que olha, ele faz parte da sua lista. E a pergunta é: como é que você convida? Como é que você convida? Hã? Você não convida. Ele se convida. Não é isso? Ele quer saber de que se trata. Vamos agora. Tem outra alternativa. A Amway agora não é aberta, não é um esquema aberto. Eu posso deixar assim. Evidentemente, posso deixar nesse bolso também, não tem a menor dificuldade. Naquele ou nesse. Cada um é mais modesto ou menos modesto. O que aparece? Então veja, se alguém leu, ouviu falar, ou está ouvindo numa rádio, no site, em algum lugar, e aquilo vai continuar o processo. A gente tem que continuar esse processo, e alguém diz assim: procure um empresário Amway. Sabe o que aconteceu, por exemplo? Um rapaz, aliás está aqui, estava no metrô, não foi isso? Denilson está aí, não está? Então, ele estava no metrô, e ele tinha recebido isso daqui, e ele estava olhando. Ele estava lendo. Por quê? Porque como ele tinha recebido isso aqui naquele instante, ele tinha recebido isso nesse instante, ele queria entender o que estava escrito exatamente aqui. Então ele começou a olhar, entender o que era. Um indivíduo que estava a 3 metros do metrô foi andando e chegou para ele e disse o seguinte: você é da Amway? Ele falou: sou. Puxa vida, tanto tempo eu queria comprar uns produtos, não consigo mais achar ninguém que seja da Amway. Entenderam como é que é? Ou seja, em vez de nos escondermos, nós temos que nos expor agora. Agora é a fase da exposição. E isso daqui é um elemento que existe, não é isso? Entenderam como é que é? Claro que você pode deixar na sua mesa, você pode deixar na sua maleta. Você abre a maleta, eventualmente cai no chão. O cara ajuda a pegar. Obrigado, hein? Entendeu? Como ganhar uma... Aliás, o título completo é: como ganhar uma renda residual sem deixar sua atividade atual. Está aqui menor. Veja o seguinte: chama atenção ou não? Chama atenção hoje em dia ou não? Qual é a técnica do marketing? A primeira coisa é chamar atenção. E a pessoa não sabe direito o quê? O que é renda residual. Ele vai querer saber o que é renda residual. Aí, a explicação qual é que é? É mostrar o negócio, não é? É só abrir. Aqui fala alternativas: professor, empregado, executivo, dono de negócio, etc. Aqui fala renda residual, o que é? E tudo muito simples e direto, gente. Não vamos complicar o que pode ser simples. Renda de direitos autorais, de livro ou música, renda de aplicação financeira, aluguel de imóvel, etc. Ou, você diz assim: qualquer renda que a gente construa um negócio, começa a ter renda no futuro a partir dela. Aí diz aqui os produtos e serviços da Amway. Aqui todo o conjunto de produtos e serviços, claro que ela acrescenta sempre, dá até um belo resumo. Aí, em seguida, o que diz assim: como participar? Ou seja, você fala para ele: sabe como é que você pode participar? Se você souber ler, você mostra o plano. Está aqui, né? Como participar? Você se associa como empresário independente e passa a ter o direito de comparar preço de atacado e indicar outros empresários que farão parte do seu grupo de negócios. Ah, é assim? É? Ah, entendeu? E aí você pode fazer o quê? Ganhar dinheiro já. Você fala para ele: se você precisa de dinheiro já, você pode ganhar dinheiro já. Por quê? Você ganha dinheiro porque você pode comprar a preço do atacado e revende e ganha a diferença. Não é? Por exemplo, em filtros de água estila você ganha 50%, em vitamina Nutrilite 30%, 50%, em joia você ganha tanto, etc. Não é? Então, pessoal, é semelhante a outras empresas de vendas diretas, está escrito. Ou seja, isso é semelhante. O que nós não queremos ser diferente aqui, nós queremos ser aqui e dizer que ele pode também fazer o que ele faz em outro lugar, ele pode fazer aqui. Aí, o que vem em seguida? Tem um planinho simplório
para mostrar para ele. Ganhar com a rede de negócios, é o título que tem. Ganhar com a rede de negócios. Aí mostra aqui empresário, consumidor e a rede, um exemplo simples, de quem chegou a 10 mil pontos. Claro que você tem que explicar para ele que ele vai ter dúvida, mas você constrói uma rede, ganha bônus por pontos. E aqui tem um exemplo simples que mostra que ele pode ganhar, se ele fizer, evidentemente, isso aqui, 4 mil e poucos reais, porque dentro dessa estrutura mostrada aqui dá 4 mil reais. Muito simples, nada complicado. E aqui diz assim, sétimo e última parte desse processo é como aprender. Quer dizer, como é que eu aprendo isso? Porque a dúvida do indivíduo diz o seguinte, tudo bem, é isso tudo, mas eu não sei fazer essas coisas. Então você fala, olha, existe uma equipe de apoio, que chama-se patrocinador, que seria eu que vou ajudar você. Existe toda uma upline, grupos, etc., que ajudam a gente. Existem eventos que você pode participar e aprender contas, treinamentos da empresa, treinamentos nossos, né? Seminários, convenções. Existem materiais, como este aqui que você está vendo, que ajuda você a fazer esse trabalho e mostrar as coisas para as pessoas que você quiser. Agora, atrás tem Amway, né? No fim, tem Amway, e tem aqui uma série de marcas, Anticipate, Artist, Nutrilite, Personal Express, Magna Block, Stila, para ele ter uma noção de marcas, de séries de produtos que estão disponíveis pela Amway. E aí diz aqui embaixo, você pode entrar no site www.latinamway.com para conhecer melhor a empresa, os produtos e mesmo fazer compras ou associar-se, usando o número, e tem um lugarzinho para pôr o número. De que número de quem que você vai pôr? Põe o meu, põe o meu. Então, você vai pôr o seu número aqui. E aqui embaixo diz empresário independente, nome, telefone, celular e e-mail. Se o indivíduo tem e-mail, ele usa e faz isso. Se ele não tem e-mail, não usa. Mas o que você faz? Você faz isso aqui, e aí você pode fazer o quê? Ele quer associar-se, quer uma reunião, quer ir com você, que já está com um kit, ou o que for, você quer associar, associe. Mas vamos supor que ele queira pensar um pouco. O que você pode fazer? Teu nome está aqui, tudo isso daqui você entrega para ele. O follow-up, o que é? Tem um motivo do follow-up, tá certo? Para ele. E ele vai ligar para você, ou vai fazer essas coisas todas, comprar ou voltar a entrar em contato. Pergunta o seguinte, e se ele não fizer nada disso? E além disso, ele pega isso daqui e joga em qualquer lugar. Mais uma informação que está se veiculando com o seu nome, os seus dados, e a pessoa pode entrar. Será que a internet vai crescer ou está crescendo ou não? Será que muita gente, tendo essa informação, essas curiosidades, vai consultar ou não? Com certeza. Então, esse é mais um instrumento e nós achamos isso. Continua válido o padrão de 8 passos, mas nós temos pelo menos, nesses 4 passos que são importantes, que são a parte de ação da Amway. Os 2 primeiros era a preparação, não é? Você ter o sonho é uma coisa importante para você, para motivar-se. Compromisso é que ou você vai e faz as coisas que tem que ser feito, ou não vai acontecer. O resto, gente, para você convidar, mostrar o plano, fazer a lista e acompanhamento, hoje tem um instrumento adicional a tudo que você faz, a tudo que você tem, simples como esse, que está à disposição já aí para vocês. Tem que ser, evidentemente, muito barato, para que a gente possa ir dando para as pessoas e não fazer custo para a gente, que também essa fase já passou, quer dizer, isso é algo como 70 centavos cada um desse daqui. Então, você pode fazer isso e está divulgando o seu negócio e crescendo o seu negócio como? Com toda tranquilidade no seu trabalho, na hora que você está no intervalo, tomando um café, no clube, jogando futebol, com os amigos, o que for, e pode fazer esse negócio. Passo 7. Avaliação do progresso. O 7º passo é a avaliação do progresso. Continua a avaliação do progresso ou não? Continue, é fundamental. Esse talvez tenha sido um defeito no passado. A gente estava tão empolgado em fazer PV, em fazer rede, que a gente não avaliava nada. Esse negócio, gente, é um negócio. É um negócio que é a solução da vida de todos nós, eventualmente. Então, se é um negócio tão importante, você precisa tratar como negócio. O que quer dizer isso? Você tem que avaliar o seu negócio. E avaliar com quem? Com alguém que seja da sua confiança, da sua linha de patrocínio, alguém que você goste, que você confie, que seja uma pessoa que está tendo sucesso na melhor forma possível, que está ativo, que está participando.
e através desse você vai sentar e vai avaliar, olha, eu estou fazendo isso, o que você acha que eu devo fazer? Olha, eu queria ganhar mais dinheiro já, o que eu posso fazer? O que não sei o que lá? E se for insuficiente isso, o que os dois podem fazer? Procurar alguém para fazer a avaliação do negócio dos dois juntos, dentro da linha descendente de alguém que esteja fazendo o negócio. Então, a questão de avaliação é fundamental. O que a gente tem usado como avaliação hoje em dia, como eu faço? Eu uso a tabela de foco, que vocês já viram nas outras convenções e que está disponível aí também. Na tabela de foco, o que dá? Dá as 3 linhas principais, dá os nomes que a gente tem que pôr, é uma maneira objetiva de controlar. Essa questão de você ficar fazendo avaliações das coisas, com muito papo, olha, eu tenho um problema, não sei o que lá, não funciona. A ideia é ser bem objetivo, e existe mais um instrumento excelente para vocês, para fazerem isso. Mas o grande instrumento que eu acho que vai facilitar tremendamente a vida, é este para mostrar o plano e acompanhamento e tudo mais. Passo 8. Ensinar o padrão de 8 passos. O passo 8, vocês lembram, é isso? É ensinar aos outros o que você vem fazendo, é duplicar. Então, o que você tem que duplicar? Vale a mesma coisa. Eu costumo dizer o seguinte, sabe o que é importante na EMA hoje em dia? Você consumir os produtos conscientemente, para que você saiba quais são as vantagens que você tem nele. Não adianta você consumir porque você está na EMA. Não adianta só você consumir porque você acostumou no passado a consumir. Você tem que estar consumindo e estar consciente que você está consumindo esse produto, porque ele é mais barato do que o concorrente, além de ser melhor. Ou você tem que estar consumindo um produto porque ele é mais econômico, como o SA8. Ele não é mais barato que o seu concorrente no mercado, mas ele é mais econômico, porque um pacote dele vale vários do concorrente no mercado. Ou eu estou consumindo um produto porque eu não passo sem ele, porque não tem alternativa. Eu vou usar a Scrub Buds, a nossa esponjinha, por quê? Porque não tem, o que eu gosto dela, eu acho fundamental, e não tem concorrente no mercado, eu vou comparar com o quê? Mas eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Então, primeiro, consciência, tem que consumir. Essa é a primeira função que a gente tem que aprender. Na hora de duplicar, você tem que fazer o quê? Você tem que duplicar isso. Não é duplicar você, aquilo que você é do jeito que você é. Cada pessoa é diferente do outro, mas tem que duplicar a consciência de por que você está consumindo o produto. E você, empresário que está aqui, você tem que estar muito consciente disso para poder falar com alguém para que ele fique consciente, senão não vai funcionar. Segunda coisa, o que é? Vender. Ora, você vende ou não vende? Se você vende, parabéns, é fácil você duplicar para alguém. Mas se você não vende, mas a pessoa quer vender porque está precisando, o que você faz? Recorra a alguém que venda, ou aprenda como venda para ensinar para ele. Então o importante da duplicação é duplicar olhando para o indivíduo para atender as necessidades que ele tem. E em terceiro, é como empresário. Se vocês estão aqui, se são empresários, então também duplique a parte de empresário. Agora, não force para duplicar aquilo que a pessoa não está querendo. Se ela está querendo se dedicar a vendas hoje e a consumo, duplique essa parte e deixa a parte de empresário depois. Agora, por que eu digo assim? Se você duplicar uma pessoa, ou seja, se você fizer um empresário independente que você convidou e ele se associou, parabéns, você é diamante. Entenderam ou não? Se você patrocinou uma pessoa, e essa pessoa se associou com você, você fez esse processo de ensinar ele a fazer aquilo que você está fazendo, ou seja, ter consciência de consumir. Está vendendo se você quiser ou ele quiser. E você ensinou que tem que patrocinar uma pessoa, e você conseguiu fazer, ele aprendeu isso, você é diamante. Não entenderam ainda não? Por que razão, gente? O que é diamante? É quem fez isso uma vez, e depois fez outra vez. Se eu fiz uma, eu faço outra. Quanto tempo depois? No dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte ou no século seguinte. Não demorem tanto, minha sugestão. Mas a ideia, gente, não há diferença entre um diamante e quem patrocinou uma pessoa, a não ser a continuidade. Então, duplicar é isso, duplica o que for e duplica de novo, e duplica de novo, e duplica de novo, e duplica de novo, e façam bem cada vez que estão fazendo. Porque cada vez que você estiver fazendo isso, ele está aprendendo, ele vai fazer a mesma coisa, e o seu grupo será imenso e pode ser imenso. E eu queria terminar dizendo o seguinte, gente. A gente tem tido, em muitos países, essa questão de crescimentos e reduções, depois crescimentos e reduções, etc. Os Estados Unidos é um dos países ultratípicos. Teve grandes crescimentos, quedas, porque são coisas do negócio, por certas circunstâncias, etc. Não vale a pena nem perder tempo discutindo. O fato é que é uma realidade. Qual é a realidade recente dos Estados Unidos? Teve uma redução no negócio. Em muitos lugares está crescendo.
O Tim Foley, há 5 anos atrás, eu soube há 3 semanas disso daí, através do Tato, numa conversa com o Tato Lizardi, né? Ele estava me contando o seguinte: o Tim Foley, há 5 anos atrás, esteve num lugar nos Estados Unidos chamado Connecticut, para apresentar um seminário para o grupo de uma pessoa que estava fazendo um trabalho tremendamente forte lá, e tinha 500 pessoas naquele seminário. E ele voltou agora, há um mês atrás. E ele fez uma convenção para essa pessoa, que é um diamante fortíssimo, e tinha na convenção dele 5.000 pessoas nos Estados Unidos. Eu pergunto, é um crescimento interessante em 5 anos ou não? Sair de 500 para 5.000 pessoas? Numa convenção, fora os que não vão à convenção? Então, o que quer dizer isso, gente? Nos Estados Unidos a coisa é assim. No Japão, na Coreia, né? Eu já contei esse fato aqui. Na Coreia, um diamante que eu vi lá em novembro, dezembro, o vídeo, né? Um duplo diamante, ou na verdade um Crown Ambassador, ele estava reconhecendo os seus mais de 100 novos diamantes. O que vocês acham? Interessante ou não? A Coreia começou alguns meses antes do Brasil, e a Coreia chegou a 0, porque mandaram fechar a fábrica para não permitir, a importação, e não permitiu importar nada. Então a Coreia começou com o Brasil, pouquinho antes, meses antes, foi a 0, e hoje em dia tem reconhecimentos de um Crown, reconhecendo 100 novos diamantes dele. É possível ou não? Se é possível lá, gente, é possível em qualquer lugar. Agora, sem dúvida, com esse grupo de pessoas espetaculares que nós temos no Brasil, que são pessoas persistentes, trabalhadoras, que estão aqui há esse tempo, que vocês estão, alguns mais recentes, mas que estão entrando com vocês, que são trabalhadores, são persistentes, nós vamos chegar lá. Parabéns a vocês.